Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a presença e eu já passo a informação que essa nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. Sendo assim, convido a todos para acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Nas conversações. Não se irrite com o interlocutor, se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, e se não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servir. Seja leal, mas fuja às fraquezas, à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas. Ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. Rubem, prece inicial, por favor. Olá. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia, em tua compaixão. Perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns, que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor. Perdoai-as, como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos Sagrados Espíritos da Luz,
aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós, assim seja. Que assim seja. Rosângela, que vamos ler hoje. Hoje é sua vez. Não é a Rosinha? É a Rosinha? Agora fiquei na dúvida. Me ajudem aí, então. Sou eu. É você, Ah, né, desculpa. Rosinha? Se quiser também, não tem problema não, Zaninha. Mas eu selecionei aqui o Evangelho, página 238, a virtude. A Tá virtude, bom, tá bom. então. Só um minuto. Só um minuto, gente. Tô apanhando um pouco aqui. 238. A virtude, né? Sim. Vamos lá, então. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem um vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna deste nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura de Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é a que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulhoso, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, eu direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é. Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenere em amor próprio. A vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A verdade é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo,
dir-lhes-ei: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine. Algum comentário? Papito? Falar de virtude é só falar de Jesus, nunca, senhoras. Ele foi o sumo virtuoso que pisou nesse planeta, né? E graças aos seus exemplos, ao seu evangelho, muitos que abraçaram a fé cristã se tornaram virtuosos, como os seus apóstolos, né? E aqueles outros 70 que foram incumbidos de difundir a fé cristã por todo o mundo conhecido da época. Esses se tornaram virtuosos. Nós estamos aqui ensaiando, né, nesse mundo complexo que nós vivemos, né, cheio de percalços, de dificuldades, e de enfrentamentos constantes, né, que temos para sobreviver, para subsistir, né, nos momentos atuais. Então, vamos tentar ser um pouquinho virtuosos, né? Nos espelharmos nesses avatares que nos precederam, né? E com isso tentarmos alcançar alguma evolução, não, Fred e senhoras? Obrigado. Por nada, Rubem. Que nem diz o texto aqui, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho, né? E é interessante que logo que a gente começa com o espiritismo, né? Primeiro a gente acha que a gente tem que converter todos os outros, porque, né, a doutrina espírita é fantástica, é muito boa, explica um monte de coisa. E daí nós nos esquecemos, né, que quando a gente faz um esforço para converter o outro, na verdade, nós não nos queremos enxergar como falhos, né? E uma das coisas que nós gostamos bastante, quando fazemos o bem, é de contar isso. Veja como é difícil, né? Você fazer um exercício de fazer o bem e não contar para ninguém. Para alguém você tem que contar, né? Nem que seja pro marido, para a esposa, você tem que contar que você fez o bem para alguém. E eu acho que deve ser um exercício a gente exercitar a caridade, né? Quando a gente faz o bem para os outros, sem contar para ninguém, para que nós possamos, né, fazer disso um hábito. Porque tudo é um hábito, né? Se nós formos pensar, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né, alguém me fechava, eu xingava. Depois, quando eu comecei o espiritismo, eu passei a não xingar mais, mas mentalmente eu xingava ainda. E agora eu tento entender, né? Em vez de buzinar, né, eu já vejo que a pessoa já está vindo com tudo, eu já freio naturalmente, eu não tento não falar nada, né? Só vou realmente buzinar numa situação de perigo, de risco iminente. Mas todas essas coisas a gente pode fazer um exercício, como por exemplo, a gente está conversando com alguém que está nervoso. O melhor que a gente pode fazer no momento é se calar, porque alguém que está em desarmonia só há ruído, não há comunicação. Então a gente fica em silêncio e espera um momento mais feliz para conversar com a pessoa, né? E, se possível, já fazendo uma prece por ela. Pois assim, a gente, desconecta esse fato de nós,
e já fazemos uma prece por essa pessoa para que ela possa se harmonizar. E por nós também, para que a gente não se desarmonize, né? Porque o que o outro faz é sempre problema dele. Eu não posso jamais ditar como o outro vai se comportar, mas eu posso, né, dominar as minhas más tendências, né, o meu nervosismo, aquela vontade de tomar lá da cá, Deus já levou, né? E lembrando que quando a gente cala diante de uma ofensa, a gente está exercendo o tipo de caridade mais difícil que existe, que é a caridade moral. E se a gente faz uma prece pela pessoa ainda, a gente ainda consegue mais um pouquinho de crédito aí. Né, seu Rubem? Perfeito, Fred. Parafraseando Benjamin Franklin, melhor é o bem feito do que o bem dito. Boa. Continuando a leitura, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, é só me interromper. Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados, dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nem uma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que lhe deu aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz, ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falsear em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim, como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá daquele que dispõe de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que eu fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez? Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos para que os amparastes e ajudastes a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que se eles hoje obedecem, talvez já tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde. E que se ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. É muito comum, né? Espíritos, né, que tiveram escravos renascerem em situações de subalternidade, né, de serem maltratados, serem, né,
sofrerem sofrimentos graves. A lei de causa e efeito, ela nos reconduz àquilo que impusemos aos outros, para que possamos sentir na pele aquilo que todo o sofrimento, né, que nós impusemos aos outros. Então, por isso que tem aquela frase, né, todo aquele que se rebaixar será elevado, e quem se elevar será rebaixado, né? Porque todos nós somos irmãos, não importa a cor da nossa pele, né? Se somos desse ou daquele partido, se somos, né, da direita ou da esquerda, nada realmente disso importa. Somos todos irmãos. E todos nós, é evidente, temos pontos de vista diferentes. E as nossas diferenças são as nossas maiores riquezas. Se todo mundo fosse igual, quisesse a mesma coisa, seria um mundo muito sem graça e nós progrediríamos muito pouco. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior do seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno, o que fizera sofressem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como queria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe será determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera, e a quem deve ele a seu tempo e os seus esforços. Uma palavra, solicita o sentimento do dever oriundo da sua fé, a certeza de que todo o afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Algum comentário? Bem, Fred, o que nós podemos depreender é que todas as sentenças de Jesus, quando ele fazia suas exortações públicas, eram luzes que ele espalhava em meio a toda aquela populacha, que todos aqueles seus ouvintes, né? E o seu evangelho é uma fonte de iluminação para todos nós, né? E só para complementar, me veio uma velha frase: por bem conhecer o mal, jamais a ele me unirei. E esse deve ser um princípio que talvez ele tenha que perseverar sempre. Obrigado. Mais alguém quer falar? Não. Tudo tem que ter uma finalidade útil, né? Durante algum tempo, eu quis, como muitos, ganhar na Mega Sena ou em alguma outra loteria, até eu perceber que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E se o dinheiro nos vem, né, consideravelmente, é porque aí teremos uma grande missão. E se já falhamos miseravelmente em tantas outras oportunidades,
melhor é que nós não queiramos assim grandes missões, né? Que nos dediquemos já às missões que temos, com as nossas dificuldades, pois se nós lembrássemos dos nossos pedidos antes de reencarnar, né? Porque quando nós estamos num plano espiritual, nem diz os livros na erraticidade, a gente tem uma consciência dilatada de as nossas necessidades morais, espirituais, né? E muitas vezes a gente quer pagar numa vida só tudo que deve, né? Não, olha, me manda de volta, eu quero vir sem perna, meio com paralisia mental, numa cadeira de rodas, né? Sendo que os nossos mentores sabem que nós não teríamos condições de aguentar provas, expiações tão difíceis. Então eles nos mandam num corpo razoável, com relativa saúde, né, um problema ou outro a resolver. E mesmo assim, quando a dor nos vem, a dificuldade nos vem, a gente ainda reclama, né? Fala, nossa, mas será que eu tirei pedra na cruz para estar passando por isso, né? Então é assim, todos nós estamos nessa vida exatamente com o que necessitamos para o nosso progresso, né? A contar da família que escolhemos nascer, nós escolhemos, pedimos para nascer, imploramos, né? Então, se temos uma família difícil, ela é fruto do nosso passado, né? E quando resolvemos essa parte, a gente a gente resolve o passado e planta um futuro luminoso, né? Então, que a gente possa agradecer tudo o que conseguimos, né? Das potencialidades que temos ao nosso dispor, desde a nossa família, o nosso corpo, que é o nosso cavalo aí, que nos movimenta nessa vida, que nós temos que cuidar bem dele, porque, né, com ele doente é tudo mais difícil, e possamos agradecer por tudo que sofremos. Tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: há injustiças, mas não há injustiçados. Todos nós colhemos o que plantamos livremente, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Mais algum comentário antes da gente passar para as vibrações? Então, Fred, nós não podemos esquecer, né, que tudo que nós passamos aqui foi pré-convencionado no plano espiritual, não é? Tudo que nós iríamos passar, tudo que nós iríamos angariar, tanto no âmbito espiritual quanto material. E nunca podemos esquecer que nós somos depositários desses corpos, não é? Que nos foi dado de presente por Deus para exercermos a nossa vida material, né? E que nós vamos ter que prestar contas lá no plano espiritual do bom ou mau uso dele, né? É algo que nós temos que refletir. E eu sempre digo aí, às vezes até em tom de brincadeira, habitou esse planeta, você se prepare. Você vai sofrer na carne, no espírito ou nos dois. Ninguém escapa, nem o bilionário e nem o excluído da sociedade. Obrigado. Excelente, Rubem, é isso mesmo. O que temos, né, inclusive o corpo, vai ficar. O que somos ou o que seremos é exatamente isso que nós levaremos para o além, né, para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Eu vou passar então para as vibrações. Vamos então procurar nos conectar a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele, e ele prometeu que ali ele estaria, e aqui ele está, na casa de cada um de nós, representados pelos vários irmãos espirituais,
que foram estão em nossas casas desde algum tempo, prepararam o ambiente, fizeram a limpeza, a asepsia desse ambiente, para que nós pudéssemos ter uma reunião proveitosa, assim como todos os irmãos que são trazidos às nossas casas, que a partir do momento que assumimos um compromisso de evangelho no lar, a espiritualidade se desdobra e vem muitos amigos para que possamos realizar um trabalho realmente sério e desinteressado. Então, agradeçamos essa oportunidade, que talvez seja uma das poucas que temos, de caridade desinteressada. Eu digo isso porque nós não conhecemos aqueles que estão em nossas casas agora, ouvindo essas palavras tão importantes para eles e para nós. Então, nós não temos nem como recolher um obrigado. Isso é muito positivo. E já que nós recebemos tanto, né, porque o Espiritismo nos concede explicação e também consolação, vamos vibrar por aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que se distanciaram no caminho, né, os nossos irmãos desencarnados em sofrimento, e dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros, que esses irmãos possam ser amparados. E que se tivermos alguns centavos de moeda intercessória pelo pequeno crédito devido ao nosso trabalho no bem, que possamos direcionar a eles, para que eles possam ser ajudados um pouco antes. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. Dentre estes, principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, que nós sabemos que se instala pela porta de trás e vai sendo soprada, né? Vai sendo alimentada por inimigos desencarnados. Então vamos pedir as vibrações não só pelos encarnados em sofrimento, mas como os desencarnados que também estão em desarmonia, né? Porque sem seus obsessores seria mais fácil para que esses irmãos encarnados estivessem num caminho um pouco mais equilibrado. Então que a bondade do Mestre, a energia do Mestre, ampare todos esses irmãos em sofrimento. E agora, chegou a hora de nós pensarmos naqueles que nos vêm à mente neste exato momento. Sabe aquela pessoa que fala, puxa, se o fulano pudesse ouvir essa palestra, mas ele não pode, ou ele não quer, ou por alguma impossibilidade. Então vamos direcionar os nossos pensamentos a essas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Queria dedicar a Lídia Carolina, minha amiga, ao meu amigo Adriano, que está nesse momento no hospital, na UTI. Peço vibrações para ele. A Fabiane, que hoje está aqui com a gente, Humberto Tedesco e a Gabriela Ramos, que desencarnou. Que todos esses irmãos possam ser amparados pelas mãos amigas da espiritualidade, sabendo que toda dor tem prazo para acabar. Vivemos também, peçamos o auxílio do alto para todos nós, para as nossas aspirações justas, para aqueles desejos que acalentamos no coração, mas saibamos pedir. Peçamos que somente os desejos justos e para o nosso progresso sejam atendidos. Vibremos também pelos nossos líderes mundiais, os nossos governantes, as nossas autoridades, os mais diversos níveis de governo,
que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na terra, intuídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos também por todos aqueles indivíduos que fazem a caridade, muitos destes anonimamente, também pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas, de quaisquer natureza, mas que professem o bem e a caridade. Que todos esses lugares de auxílio possam ser amparados. Peçamos por fim que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos adquirir aquela bravura da alma que o Evangelho nos tanto conclama, que possamos cumprir com os nossos deveres e obrigações, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Camila, prece, depois Rubem. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Boa noite a todos. Jesus os abençoe. Boa noite a todos. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite.